muito para a inovação. Douglas, muito obrigado. Fala é sua. Sua apresentação está aqui já. Tá? Pode passar aqui. Obrigado. Bom, bom dia a todos. É uma honra, uma satisfação, uma alegria e um prazer estar presente aqui nessa casa. Tá? A gente faz a tarefa de casa antes e fica olhando aquilo que já tinha sido feito aqui em Barretos. Tá? E me sinto muito honrado de poder falar um pouquinho sobre a importância dos programas da FAPESP, não só para Barretos, mas para a ciência no estado de São Paulo e para a ciência no país. Eu preparei uma apresentação razoavelmente longa, e aí eu pediria para o Guilherme, por favor, de me interromper quando necessário, porque senão eu vou ficar falando aqui a manhã inteira. Tá? Vou deixar que eu sou chato. Não, fica à vontade. São 10 itens, tá, que eu coloquei aqui. Vou falar um pouquinho sobre a conceituação, vou falar um pouquinho sobre a FAPESP, falar um pouco sobre alguns programas como um todo e focar principalmente naquilo que é de interesse das startups, que é o programa PIP. Então, a primeira coisa que é importante se falar sobre o programa PIP é que ele é o único programa da FAPESP que não é necessário ter titulação nenhuma, tá? Simplesmente experiência profissional e capacitação técnica. Qualquer cidadão que desenvolva pesquisa no estado de São Paulo, ele é elegível para o programa PIP. A segunda peculiaridade do programa é que ele é o único programa da FAPESP em que os recursos vão para a empresa, não vão para uma ICT do estado de São Paulo. Então, essa é o diferencial. E como todo programa, ele é não reembolsável, tá? Eu não gosto da palavra fundo perdido, porque há uma responsabilidade muito grande de quem recebe o dinheiro de subvenção que é pago com o imposto do contribuinte do Estado de São Paulo. Então, sobre a FAPESP, ela foi criada em 1947, e aqui tem uma coincidência bastante grande, né? Porque ela também faz 60 anos, porque uma vez que em 62 ela começou a funcionar. Em 47, ela era responsável pelo fomento à pesquisa científica. E, para isso, recebia 0,5% de ICMS. Em 1989, passa a receber 1% e é não mais somente a pesquisa científica, mas o desenvolvimento científico e tecnológico. Tá? Hoje à tarde, eu vou ser responsável por uma oficina, aí eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre pesquisa científica e desenvolvimento científico e tecnológico. Hoje a FAPESP é internacional. Ela tem mais de 200 acordos de cooperação, a grande maioria vigentes, com praticamente todos os continentes, tá? Até a Antártica, uma vez que o navio foi com financiamento dela. Aqui está um resumo das principais linhas de atuação dela. As bolsas, a pesquisa e desenvolvimento acadêmico e as 3 últimas fazem parte da pesquisa para inovação, que são os centros de engenharia, o chamado programa PIT, e o PIP, que vai ser o maior foco do que eu vou falar. O desembolso em 2020 foi mais ou menos esse, tá? 50% para o avanço do conhecimento. E aí, a exemplo do que o ministro falou, 50% dos recursos nessa rubrica vão para a área da saúde. Tá? É caro. Pesquisa em saúde é caro. E na formação de recursos humanos, que são aquelas bolsas que eu mostrei antes, mais ou menos 25%. E a pesquisa para inovação estão nesses 10%. Tá? Com os programas que a gente tem, com o apoio agora do SEBRAE, pretendemos que cresça esse número para cerca de 15%. Os 3 programas que eu vou falar, então, rapidamente o PIT e o CPE e o foco no PIP. Como eu já falei, é o único programa que vai para a empresa, a pesquisa tem que ser realizada na empresa, a empresa tem que estar sediada no estado de São Paulo, a equipe deve ter sua residência no estado de São Paulo. E o conceito de pequena empresa para a FAPESP, na realidade, transborda um pouco isso, uma vez que
é elegível qualquer empresa, independente do seu faturamento, desde que tenha até 250 funcionários. E claro que não requer a contrapartida, como eu já tinha falado. O PIT ele foi idealizado para que uma empresa procure uma ICT com um problema de seu interesse e cofinancie junto com a FAPESP. Então, a empresa, junto com o pesquisador, submete uma proposta à FAPESP. Tá? Normalmente, metade do recurso é da FAPESP, metade do recurso é da empresa. Quando há um alto risco tecnológico, aí até 70% pode ser financiado pela FAPESP. Existem duas modalidades, o PIP balcão e o PIP convênio. Eu falo um pouquinho lá na frente a diferença entre ambos. E o CPS acaba sendo um PIT ambicioso, ou seja, são propostas ousadas e ambiciosas com um ciclo de inovação muito maior, que pode chegar a 10 anos. A ideia é estabelecer em conjunto um centro de pesquisa junto com a empresa. Hoje já há mais CPEs e CPAs do que CPIDs. Quais são os pilares de uma proposta do PIP? O projeto e a inovação. Existe um desafio tecnológico a ser suplantado, então é elegível para o PIP. Mas isso não é suficiente. Tem que ter inovação. Tá? Então, primeiro tem que ter uma pesquisa. Se tem pesquisa, é elegível, mas vamos olhar se tem inovação. E a inovação tem duas vertentes. A novidade e o mercado. Tá? O que se nota, e aí essa parceria com o SEBRAE é muito importante para a FAPESP, é que o projeto, como Hard Science, vocês estão acostumados a fazer o projeto, é fácil de fazer o projeto até. A dificuldade está na inovação. Tá? A dificuldade está não é a solução tecnológica que o mercado quer. Ele quer que a sua dor seja satisfeita. Né? E aí é um problema em que o SEBRAE nos tem ajudado nesse sentido, para que vocês possam submeter propostas que sejam robustas do ponto de vista de inovação e robustas do ponto de vista de projeto. E uma coisa que é o meu primeiro recado, talvez, nessa minha apresentação, leiam patente. Patente é uma fonte de conhecimento. Tá? As patentes, primeiro, têm que ser muito bem escritas, porque uma patente mal escrita é melhor não fazê-la. Tá? E uma patente muito bem escrita, ela tem bibliografia, ela mostra claramente o que já foi feito e o que ainda falta por fazer. É aí que nasce uma boa proposta, uma proposta inovativa, uma busca profissional de patentes. E aqui estão algumas das ferramentas que vocês podem utilizar. A outra coisa que é muito importante de se entender é a maturidade tecnológica da minha proposta. Tá? Não basta ser uma ideia. Eu tenho uma ideia. Não. Tá? Eu tenho que ter uma conceituação muito clara de qual que é o caminho que eu tenho que percorrer até chegar ao mercado. E para isso existe a escala TRL, que foi criada em 1970, uma vez que eu só posso lançar um foguete se ele tiver maduro o suficiente. Tá? E essa escala ela foi adaptada no Brasil, primeiro pela Embrapi, tá? Onde estão os 9 itens. Normalmente, a FAPESP, uma fase 1 do programa PIP, ou seja, a entrada, normalmente, é após a pesquisa aplicada. Tá? Ela começa, eu vou fazer uma prova de conceito. Agora, tomem cuidado que o mercado entende POC, tá? O SEBRAE entende POC um pouco diferente do que a academia entende como prova de conceito. Tá? Quem é pesquisador da academia entende como prova de conceito chegar na bancada e provar que aquilo está funcionando. Tá? A POC, vista pelo SEBRAE, é quando eu valido junto ao meu cliente. Então, são conceitos, e aí tem também o que a gente entende como MVP e o que o mercado entende como MVP. São linguagens diferentes, mas o resultado é praticamente o mesmo. Bom,
os números do PIP, de modo geral. Como eu disse, a pesquisa é para ser realizada na empresa. Essa empresa tem que ter 250 funcionários no máximo. E aqui estão alguns números até 2021 aproximadamente. Tá? O que é interessante é a democratização do programa PIP. Ele está presente já em 163 municípios, inclusive no Vale do Ribeira, que é interessante. Vai uma formação de recursos humanos via Unesp em registro, e aí você começa a ter desenvolvimento de tecnologia naquela região. O PIP tem duas fases. É fluxo contínuo. A qualquer momento você pode submeter uma proposta. A fase 1, que é aquela análise de viabilidade técnico-científica, 9 meses e R$300 mil. A fase 2 é o desenvolvimento da pesquisa propriamente dita. É chegar no MVP que eu tinha citado anteriormente, tá? Até 24 meses e R$1 milhão. E, desde o ano passado, a FAPESP criou o PIP Invest, que ele permeia desde a fase 1 no restante, desde que a empresa tenha capacidade de captação de recursos externos. Se uma empresa tiver um investidor PJ ou pessoa física, que contribua entre 100 mil a 1 milhão, a FAPESP contribuirá com o mesmo valor, entre 100 mil e 1 milhão. Se for 2 milhões do investidor, a FAPESP continua investindo 1 milhão. E a pessoa ou a empresa ganha mais 24 meses para desenvolver. Atenção, deve ter concomitância entre esses dois investimentos. Tá? Não pode ser investimento que foi há 1 ano atrás, tem que ser um investimento que, no máximo, há 3 meses atrás. E aí tem toda uma negociação que é feita caso a caso, porque é muito comum você ter investimento que são vários tranches que vão ocorrendo ao longo do tempo. E existe uma fase 3, que não é financiada pela FAPESP, que é o desenvolvimento comercial e industrial do produto. Na realidade, é a produção do lote piloto, que até o ano passado era feito em parceria com a FINEP, pelo programa PAP, que ainda existia, e hoje a gente tem a parceria com o SEBRAE. Tá? O orçamento ele é bastante abrangente, acho que não vou me ater muito aqui, os recursos não são reembolsáveis, mas é recursos para o projeto, não é para a empresa. Isso é muito importante que fique claro. São recursos para o projeto. Quais são os principais aprimoramentos que ocorreram no PIP? Primeiro, recebimento em fluxo contínuo. Não tem que se esperar mais aqueles 3, 4 meses para que você tivesse uma rodada. A propriedade intelectual é da empresa. A FAPESP não participa no compartilhamento de resultados. Tá? Isso foi um anseio do mercado e a FAPESP atendeu a isso. Aumento do limite do valor para os projetos fase 1, que agora vai para 200. E uma coisa muito interessante, as bolsas chamadas de treinamento técnico eram bolsas que tinham uma restrição nos seus níveis mais atrativos, que eram os seus níveis mais altos. Eles eram exclusivos de TI, tá? Da tecnologia de informação, e hoje eles são para qualquer área de conhecimento. Com mais uma coisa bastante interessante, que é permitido, tá? Que a empresa subvencione, ou seja, complemente a bolsa. E a melhoria dos processos, hoje as negativas estão em menos de 1 mês. Tá? A aprovação, como já dizia minha avó, sempre demora mais, né? Ok, esses são os projetos nos últimos anos. Tem apoiado sempre mais de 200 projetos por ano. Tá? E provavelmente esse ano a gente vai conseguir recuperar um pouco o que ficou atrasado dentro da pandemia. A pandemia também afetou significativamente a submissão na área acadêmica também, não foi só no PIP. E aqui está um mapa onde a gente pode olhar a distribuição dos projetos PIP ao longo no estado de São Paulo. A dimensão do círculo ela é proporcional à densidade de projetos. Então, há duas características aí. A primeira é que a maior densidade é onde há formação de recursos humanos qualificados.
São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, e a segunda, que a maior concentração fica onde foi o desenvolvimento do estado de São Paulo, né? Que é ao longo do Tietê, ao longo da Anhanguera. Isso fica bastante evidente. Mas, como eu disse, aí a gente tem alguns casos até no Vale do Ribeira. Se quiserem maiores informações, estão aqui, tá? Os locais onde vocês podem olhar. Eu sugiro também, a FAPESP tem uma ferramenta pública muito boa, que é a chamada Biblioteca Virtual. Na Biblioteca Virtual vocês podem tirar todas as informações do programa PIP, o que é vigente, resumo do projeto e assim por diante. Tá? O ano passado ele foi um ano bastante, como eu diria, bastante assim, profícuo em novos lançamentos. Uma das necessidades que se verificou é a seguinte: hoje você tem uma realidade diferente, inclusive na empregabilidade de quem está saindo da academia, seja principalmente dos pós-graduandos ou aqueles pós-doc principalmente. Tá? Hoje você tem menores possibilidades de você ser contratado através de concursos, tá? E fica claro que a missão de um país que queira crescer é na inovação. Então, há toda uma oportunidade de mercado para aqueles que estão dentro da academia e têm uma veia empreendedora. Tá? Alguns até a conhecem, outros a desconhecem, né? A ideia do PIP, transferência de conhecimento, é trazer para o mercado o conhecimento que está dentro das ICTs do Estado de São Paulo, na forma de papers, na forma de trabalhos de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado ou trabalhos de pós-doc. Basicamente essa é a ideia. A ideia é que seja submetida uma proposta a 4 mãos. Parte da pesquisa pode ser desenvolvida dentro da universidade. Os bolsistas do projeto podem desempenhar suas atividades parte na empresa, parte na universidade. Tá? A submissão ela deve ser feita a 4 mãos. Deve haver um pesquisador da universidade ou do instituto de pesquisa que seja um pesquisador principal. Tá? E de 30% a 50% dos recursos eles irão para essa universidade ou para esse instituto de pesquisa. Então a ideia é que seja criada definitivamente uma ponte entre aonde a missão é o avanço do conhecimento, aonde a missão criar uma inovação. Tá? E já começam a vir as primeiras propostas. Tá? Então, é uma sinergia entre empresas e aonde o conhecimento é gerado. Isso é exemplo do que na NSF, com seu programa SBIR, é feito nos Estados Unidos. E o que é mais interessante nisso é que já mais de 25% das propostas são nessa modalidade nos Estados Unidos. Isso é uma coisa bastante interessante. Houve um crescimento muito grande. Tá? Quais são os pilares dessa proposta? A equipe, o orçamento e o convênio entre a empresa e a ICT, principalmente quando essa ICT ela é pública. Você vai estar usando um espaço público em benefício de uma empresa. Tá? Isso tem que ficar muito claro para o contribuinte, que tem uma vantagem para a sociedade como um todo. Tá? E isso fica claro na forma de um convênio, onde ficam estabelecidos quais são as regras de utilização, quais são as regras de propriedade intelectual e assim por diante. Tá? Quando é uma mera prestação de serviço de uma ICT, não precisa ser essa modalidade. O PIP tradicional lhe permite que você faça. Tá? Se eu preciso de um laudo, porque os grandes equipamentos estão dentro da universidade, eu levo uma amostra, tiro um laudo e trago, isso não é uma transferência de conhecimento. É meramente uma prestação de serviço. E ela já é prevista
na linha normal. O que nós estamos falando aqui é de, quando a gente fala de transferência de conhecimento, é um desenvolvimento em que é essencial, fundamental, necessário, insubstituível o trabalho a 4 mãos. Ele segue a mesma estrutura, tá? A mesma coisa, fluxo contínuo, 9 meses, fase 1, 24 meses, fase 2, 300 mil, 1 milhão. Nos Estados Unidos, como eu falei, ele já atingiu 1/4 dos programas tradicionais em 2021. É um grande sucesso do programa SBIR, tá? E a FAPESP deseja que também seja um sucesso por aqui. Agora, a FAPESP pede proatividade, tá? Não adianta a gente criar um programa em que o órgão de fomento é o único elemento ativo nisso. É necessário que as instituições, os pesquisadores, as agências de inovação divulguem, incentivem, façam cursos, chamem a FAPESP, tá, para oficinas e assim por diante. Tá? Essa basicamente é um pedido que eu faço aqui. Tá? Sejamos todos proativos. Tá? Não existe inovação passiva. Tá? A inovação exige ousadia, exige iniciativa, tá? E assim por diante. Aliás, resiliência também. Né? Os resultados esperados. Ampliação do relacionamento de empresas. Sempre se falou que havia um distanciamento entre empresas e as ICTs. Então, a gente está querendo cada vez mais criar essa ponte. Tá? Criação de novas empresas inovadoras a partir dos grupos de pesquisa. Há vários CEPIDs dentro do Estado de São Paulo. Tá? É muito interessante que esses CEPIDs deem origem a spin-offs. Aliás, alguns CEPIDs já têm as suas spin-offs. Tá? Incremento da capacidade de inovação de empresas. Ora, a FAPESP está dando a oportunidade de levar para uma empresa uma capacitação que ela não tem e trazer um conhecimento para a empresa, ele transborda o projeto. Você acaba criando uma gestão de inovação dentro da empresa na medida que você traz ideias novas. Desenvolvimento de novas soluções e lançamentos no mercado. O PIP Invest. Ele oferece, então, os recursos, como eu tinha dito, suplementares para projetos PIP fase 1 e fase 2. Tá? A terceira parte tem que estar não vinculada. Pode ser, então, como eu falei, um PJ, uma pessoa física, mas não pode ser o sócio. Não pode ser o sogro. Tá? Não pode ser aqueles 3 Fs. Né? Aliás, dos 3 F pode ser talvez os tolos. Né? Ok. Tá? E o valor sempre tem que ser acima de R$100 mil. E como eu disse, é importante a concomitância. Tá? O investidor ele corre risco mercadológico, ele não corre risco tecnológico. Então a ideia do PIP Invest é onde há ainda um risco tecnológico, a FAPESP coloca os seus recursos. Tá? É um tripé, como eu tinha dito então, ele está aqui colocado. Tá? O investidor, a FAPESP e a empresa com o projeto. Qual que é a importância do investimento? Eu vou citar um exemplo de uma empresa que nasceu dentro da Unicamp, 3 mestrandos da área de ciência da computação. Eles criaram um algoritmo de inteligência artificial, tá? Conseguiram fazer o processo em 2010, criaram em 2007, tiveram o seu primeiro cliente em 2011. E esse primeiro cliente, o ganho da empresa não era sustentável. Tá? E eles tiveram a sorte de, em 2013, ter um aporte. Um fundo de investimento prospectou 900 empresas e escolheu essa empresa para investir. E a primeira coisa que essa empresa fez, que esse fundo de investimento fez mudar o modelo de negócio. Essa mudança de modelo de negócio foi fundamental. Tá? Essa empresa hoje já foi vendida para uma grande multinacional, ela já deixou de ser startup e hoje pertence a um grande player da área de
bebidas e alimentação. Até 15 de junho, correu o PIP Simples, e eu espero que, se o mercado ficar batendo um pouco de bumbo, isso pode ser prorrogado, que é uma submissão simples, sem aquele monte de documento que é pedido, certidão negativa A, certidão negativa B, tá? Aquela sopa de letras, Anvisa, CETESB, etc, etc. Tá? É simplesmente o seguinte, um plano de pesquisa, 22 páginas. Se alguém falar que não dá para fazer um plano de pesquisa em 22 páginas, eu pediria para vocês olharem a tese de doutorado do Einstein. Tá? Tudo bem, nós não somos Einstein, mas temos que ter um poder de síntese. Vale a pena vocês verem quantas páginas tinha a tese de doutorado do Einstein. Acabo de ver que tem gente da Supera aqui, né? Tudo bom? Equipe e a súmula curricular e o orçamento, só isso. Tá? Então, essa é a ideia. Claro que depois, na hora da contratação, você necessita da documentação suplementar. E o que eu mais gostaria de falar agora, realmente com mais propriedade, é o PIP Sebrae Startups, que está aberto. Isso é uma grande novidade, tá? Cujos objetivos é viabilizar a implementação de tecnologia em empresas estabelecidas por meio do financiamento da POC MVP. Gerar oportunidades de negócio. Isso é bastante inovativo, pessoal. Tá? Quem que participa? A empresa proponente. Tá? A empresa proponente não pode ser, infelizmente, tem a restrição do Sebrae, porque os recursos são Sebrae. E o Sebrae trabalha dentro da legislação que diz que o faturamento tem que ser até 4.800.000 por ano. Essa é a restrição dessa chamada. Tá? E tem que ter uma empresa estabelecida, tá? De qualquer porte, em que ela é a demandante da solução. É quase uma demanda tecnológica. Tá? Não, a gente não vai falar demanda tecnológica, que pode ser uma prova de conceito ainda que não está pronta para o mercado. Mas é necessário que a empresa tenha o seu cliente, aquele que fala assim, olha, essa solução vai estar no portfólio da minha empresa. Tá? E qual que é a contrapartida dessa empresa? Simplesmente, já vou falar na sequência, é alocar um pesquisador responsável. Tá? Desculpe, um pesquisador principal. São então 12 meses de duração e, nesse caso, é 500 mil por startup. Para quem está acostumado com POC, dependendo da área, é bastante dinheiro. Bastante dinheiro mesmo. Tá? E os itens financiáveis são aqueles: material de consumo, serviço terceiro, bolsas TT, transportes e diárias. Contrapartida da empresa: denominar um pesquisador associado ao projeto. Tá? Apoiar a elaboração da proposta com o proponente. Tá? Ou seja, aqui também, de novo, é a quatro mãos. Tá? Assinar uma carta de intenções para a submissão da proposta. Tá? Só que essa carta de intenções não é suficiente para a contratação. Tá? Tem que haver uma formalização de parceria. Tá? E parceria, no entendimento da FAPESP, é que você está comprometido com o projeto, não é que você participa do projeto. Há uma diferença significativa entre eu participar de um projeto e eu estar comprometido com o projeto. A empresa tem que estar comprometida formalmente, e isso é através de uma formalização de um contrato que vai estar estabelecido as obrigações, os direitos, os deveres das partes e a questão de propriedade intelectual. E aí tem um desafio para as empresas. 60 dias, saiu o resultado, em 60 dias esse contrato tem que estar pronto. É uma tarefa hercúlea, dependendo do jurídico da empresa com quem a startup vai tratar. Tá?
A ideia, então, como eu falei, é viabilizar a implementação da tecnologia e gerar a oportunidade de negócio, né? O que está interessante nisso, esse slide está um pouquinho defasado, mas o que vai interessante é que ocorrerá em agosto um matchmaking. A FAPESP e o SEBRAE vão criar um ambiente trazendo startups e grandes empresas para que se conheçam e consigam fazer esse matchmaking de que surja. É como uma rodada de negócios. Tá? E em setembro haverá o que nós estamos chamando de academia de projetos. Serão oficinas para que se saiba submeter o projeto e não cometer erros primários que prejudiquem a submissão. Por ser uma chamada, você não tem reconsideração. E a ideia que a FAPESP quer é que as propostas sejam as mais robustas possíveis na sua submissão. Tá? Prazo final, 18 de outubro, e o resultado será ainda em dezembro. Tá? A FAPESP também tem um programa, eu não sei... Quem não conhece o PIP Empreendedor? Ok? Então, eu vou falar um pouquinho. Toda a proposta fase 1, e dependendo algumas fase 2, a FAPESP convida para fazer um curso chamado PIP Empreendedor, que tem uma avaliação positiva de 98% de quem participa. Tá? O PIP Empreendedor é baseado numa metodologia de uma pessoa chamada Steve Blank. Aqui estão os 3 coordenadores responsáveis. Cada rodada do PIP Empreendedor dura cerca de 7 semanas. Tá? Cada empresa pode participar com o pesquisador responsável e com o responsável da empresa, são 2 pessoas, e recebe uma mentoria de uma pessoa especializada em negócios. Tá? De um jeito bastante simples, é sair do mercado e perguntar para 100 pessoas, olha, eu tenho isso aqui, ó, para vender, você compraria? Basicamente é isso. Aí você faz uma análise, tá, através desses mentores, se a sua proposta de valor faz sentido para o mercado. Tá? E a FAPESP aceita que haja uma pivotagem. É claro que se a pivotagem for radical, você vai ter que resubmeter a proposta. Mas se houver uma pivotagem razoável, você resubmete por uma modificação do seu projeto, as novas premissas do seu projeto, e aí você pode continuar. Tá? Aqui embaixo vocês têm os 2 links, né, onde vocês podem ter maiores informações sobre o PIP Empreendedor. O modelo do negócio está colocado aqui, ele é baseado no Canvas. Todo mundo conhece a história do Canvas? Como é que ele surgiu? Quem não conhece? Então vale a pena eu contar 2 minutos. O Canvas, na realidade, foi a proposta de valor da máquina Nespresso. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Foi uma tese de doutorado de um suíço que estudou, e a proposta de valor é bastante simples. Tá? São 9 dimensões, eu não vou falar das 9 dimensões aqui, senão o tempo aí o Guilherme já vai me cortar. Mas a proposta de valor era o seguinte. Tá? Vender a máquina com o menor lucro possível, praticamente a preço de custo, tá? E o café com a margem maior possível de lucro. Alguém já fez a conta de quanto custa 1 quilo de café Nespresso? R$350, a última vez que eu fiz essa conta. Tá? Mas ainda é mais barato que o do Jacu, né? Tá? Ok. Aqui está um pouco para mostrar para vocês, olha, é um slide um pouco demodê, ele já tem programas aqui que a gente já não tem, mas aqui está mostrando um pouco aonde estão os problemas, a maturidade tecnológica de um produto, tá? Na ordenada, o dispêndio necessário, e aí que está o problema, tá?
Você, justamente enquanto você tem uma baixa maturidade ainda, você não chegou nem no MVP, é onde você tem um maior dispêndio para conseguir fazer seu produto, tá? E o cobertor da FAPESP. Basicamente, graças aos seus parceiros, hoje onde está a FINEP, vocês substituem pelo SEBRAE, tá? O POC do SEBRAE, que foi do startup que eu acabei de falar, e vocês veem que a FAPESP ela acaba conseguindo, não só sozinha, tá? Mas ela consegue ter esse cobertor durante toda a trajetória da empresa. Tá? O duro na saúde é a legislação e a regulamentação, que faz com que esses ciclos sejam de muito mais anos do que em outras áreas. O grande gargalo é isso. Então, quando vocês começarem a startup, vocês têm que pensar já nisso aí. Como é que eu vou sobreviver por 5 ou mais anos, tá? Até que meu produto seja regulamentado. E, finalmente, eu acho que vou conseguir chegar no tempo lá. No PIT e CPS. Tá? Então, como eu falei, o PIT não vai para... Os recursos não vão para a empresa. Os recursos vão para uma ICT que vai desenvolver aquela proposta. Tá? Os materiais permanentes que são comprados com recursos da FAPESP têm que ir para a ICT, não pode ir para a empresa. Tá? Então, eles querem... O que basicamente é apoiar projeto de pesquisa em colaboração universidade e empresa de interesse da empresa. A empresa tem interesse. Tá? Quando a empresa mapeou já a competência no estado de São Paulo, o que ela faz? Ela e o pesquisador de sua confiança submetem a proposta e, a partir desse momento, eles são, por assim dizer, clientes da FAPESP. Quando a empresa não mapeou, ela faz um convênio com a FAPESP. Aí é diferente. Aí empresa e FAPESP são parceiros na procura de um pesquisador que tenha condições, ou de um grupo de pesquisa, ou mais grupos de pesquisa, para resolver aquele problema. Tá? São duas coisas diferentes. É fluxo contínuo, processos até 60 meses. Na agricultura, às vezes, pode ser um pouquinho diferente esse tempo, porque se você fizer uma pesquisa em que você depende da safra, aí você pode ter até um tempo um pouquinho maior. Tá? O que é necessário? Sempre é necessário, tá? No caso de lá na frente, que você faça um convênio entre a empresa, a FAPESP e a ICT. Tá? Antigamente era um gargalo bastante grande, porque as universidades não estavam preparadas e esse convênio teve casos que demorou até 1 ano para que se fechasse o convênio. Hoje, todas elas, as principais pelo menos, já têm um template e é muito mais fácil. Tá? Eu acho que aqui é muito interessante, Guilherme, eu acho que aqui teria muitas chances de termos vários PITs, tá? Para serem desenvolvidos aqui com vocês. A vantagem da empresa, basicamente, está colocada aqui. Acesso a pesquisadores de capacidade, ou seja, a empresa ganha uma capacidade virtual de resolução de problema. Tá? E, como o cofinanciamento é feito pela FAPESP, você tem um aporte de recursos menor para resolver aquele seu problema do que você teria se estivesse sozinho. Tá? Sempre é feito um comitê gestor paritário, no caso de PIP Convênio. Tá? A pesquisa sempre é feita pela academia. E aqui estão alguns exemplos, tá? De alguns PITs que foram desenvolvidos em parceria com essas empresas. Tá? Infelizmente, o número de empresas nacionais tem caído bastante e as multinacionais têm se aproveitado dessa modalidade. E aqui eu vou mostrar só um exemplo. Tá? Um único exemplo. É interessante esse exemplo. Qual que era o desafio aqui? No desenvolvimento desse novo jato, a Embraer tinha um problema de estudar o pouso da nave em uma pista que tivesse uma película de água. Tá? Um filme de água quando o avião estivesse pousando. E por razões óbvias, essa água não pode ser canalizada para dentro da turbina. Então você
tem que ter um desenvolvimento, e foi feito um desenvolvimento baseado em CFD. Tá? Então, do lado esquerdo aqui está o que coube à universidade, tá? Fazer um modelo do avião, ver se iria funcionar do jeito que se previa, e aí está a validação feita pela empresa. Esse foi um pool de várias universidades, ganhou vários prêmios esse projeto, e tem muitos outros, né, que eu poderia citar aqui. Finalmente, o centro de pesquisa, que é esse novo instrumento de apoio. Qual que é a grande vantagem do centro de pesquisa em relação ao PIT? Primeiro, você não precisa ficar submetendo propostas a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Tá? Você tem um span de tempo muito maior, você tem um intervalo de tempo muito maior que até 10 anos. Segundo, que você tem um comprometimento econômico da universidade maior do que no PIT. É exigida uma contrapartida de cada R$1 da empresa e R$1 da FAPESP, que R$2 em termos econômicos e não financeiros, na forma de pessoal administrativo, salário dos professores, instalações, máquinas, etc., seja oferecido pela universidade. Tá? E para que você tenha, vamos dizer, um direcionamento e um balizamento da pesquisa, o vice-diretor é um pesquisador da empresa atuando como professor visitante no programa. Isso é muito interessante, porque você traz alunos de pós-graduação, alunos de graduação para dentro do centro, tá? Interagem com esse vice-diretor, e aí você ganha chances de empregabilidade. Tá? Aqui estão alguns exemplos. Tá? O primeiro deles foi da Peugeot Citroën, 32 milhões em 10 anos, e o maior deles é o da Shell, com a Unicamp, com a USP e com o IPEM, 5 anos, 110 milhões. Tá? E com isso, 765, tá? Aqui estão as coordenações, tá? Coordenação adjunta e coordenação diária. E obrigado, acabou o tempo.